quando tu me chamou enfim, para a gente conversar, né, e um tema, a primeira coisa que me veio à cabeça, de fato, foi falar da petição inicial, porque justamente a petição inicial, ela é o início de tudo, né? Então, para quem pretende advogar de fato na área trabalhista, seja para empregado, seja para empregador, a gente precisa conhecer a petição inicial. Por que mas se eu quiser advogar para a empresa, por que eu tenho que conhecer a inicial? Bom, porque tu tem que alegar as preliminares da tua defesa, né? E se tu não conhece a petição inicial e os requisitos dela, possivelmente tu não vai ter capacidade daqui a pouco de fazer uma boa contestação atacando as preliminares de mérito, né? Ou quiçá as próprias prejudiciais, como é o caso de prescrição. Tá? E para quem quer fazer uma advocacia também voltada para o trabalhador, bom, aí é o núcleo central, né? Por quê? Porque é a petição inicial que vai limitar o processo, né? Vai trazer o que a gente chama de limites da lide, inclusive vai, digamos, atar o juiz, porque ele só vai poder julgar conforme aqueles pedidos que de fato foram elencados na reclamatória, né? Então, aqui, claro, isso, e a advocacia trabalhista, eu gosto de dizer porque ela não deixa de ser uma universalização do acesso à justiça, porque a gente lida realmente desde o peão, aquela pessoa que trabalha na lida, que trabalha com máquina, que trabalha no chão da fábrica, como com altos empregados, né? Daqui a pouco aquelas pessoas que são gerentes de banco, são gerentes de multinacionais, mas que têm algum problema, alguma divergência e procuram os escritórios efetivamente para ajuizar o seu processo, né? E aí aqui cabe salientar a importância de fazer uma boa entrevista, né? De conversar com o cliente, de mostrar para ele o que é todo esse aparato que a gente tem de norma trabalhista, porque em muitos casos ele nem sabe que ele pode pedir tal coisa, como às vezes ele acha que pode pedir algo e a gente tem que dizer para ele, olha, lamento, mas isso não tem base, não tem amparo, e infelizmente fica no campo da imaginação, o campo abstrato, que o leigo tem direito de ter, né? Nós, como advogados, não temos esse direito, mas o trabalhador que não tem o contato com o mundo jurídico, bom, ele está procurando um advogado justamente para que esse advogado dê os caminhos para ele que podem ser seguidos, né? Então, eu gosto muito desse assunto da petição inicial, porque ela sofreu inúmeras reformas, inclusive, desde 2017, né? E aqui, possivelmente, como os seus alunos até já tiveram aula de petição inicial, eles devem saber que nosso processo, inicialmente, foi sempre pautado por dois princípios básicos, né? Que é o princípio da simplicidade, né? Nós sabemos que o processo de trabalho ele é um processo simples, ele é um processo que não é apegado a formalidades em excesso, né? E principalmente um outro princípio que é o ius postulandi, né? Então sempre se falou muito no jus postulandi, naquela ideia de que a pessoa nem precisaria de advogado para litigar na Justiça do Trabalho. Claro que de 2012 para cá, o próprio Tribunal Superior do Trabalho, a partir daquela edição da súmula 425, flexibilizou um pouco essa interpretação, dizendo que não, tem atos que são eminentemente praticados por advogados, ou seja, o leigo não vai poder chegar até lá. Mas, na essência, né, se a gente pegar os clássicos de processo do trabalho, eles vão nos dizer que o ius postulandi sempre foi um princípio processual trabalhista. Isso não tinha dúvida, né? Muito bem, então se a gente fosse dar aula de petição inicial até 2017, né, até novembro de 2017 mais precisamente, a gente ia conversar com os alunos, ia explicar lá o 840, lembrando sempre para os nossos alunos, e eu sempre gostei de bater muito nisso, que nós não precisamos buscar o CPC aqui, porque a CLT não é omissa em matéria de petição inicial, né? Exato. Sempre os alunos tinham mania de buscar o CPC. Não, gente, não precisa de CPC aqui, porque nós não temos nenhuma omissão, né? Não se aplica o 769 aqui. Até pelo contrário, né, Carol? A nossa petição inicial, justamente pelo princípio da simplicidade, ela diverge daquela característica do CPC. E se a gente exatamente trazer aquela prática para cá, a chance de desenvolvermos uma peça rebuscada demais para a nossa realidade é muito grande, né? Isso também e aí, né? Claro, e aí o que eu sempre procurei explicar, que era muito importante para os alunos saberem. A gente tanto não puxa o CPC, porque lá o CPC, por exemplo, diz, assim, taxativamente, que eu preciso da narrativa dos fatos e eu preciso do fundamento jurídico.
E a gente sabe que no processo trabalhista a reclamação, ela não demanda o fundamento jurídico. Claro, nós como advogados, como pessoas que estudaram, como pessoas que lidam, obviamente a gente vai, de fato, tornar a nossa inicial bem redonda, bem completa, inclusive para dar subsídios para o juiz ou para um tribunal analisar o nosso pleito. Mas, em termos, se a gente pensar, e aí quando a gente dá aula para graduação, nós lidamos com vários públicos, inclusive os concurseiros, é importante saber que, olha, se eu vou fazer uma prova de concurso que diz lá que é requisito da petição inicial trabalhista apresentar o fundamento jurídico, é errado, porque nós não temos essa fundamentação, essa necessidade de fundamentação. Então, de plano, eu já excluo essa alternativa, né? Exame de ordem gosta muito de fazer esse tipo de questionamento, e eu sempre brincava, né? E pega o civilistinha que se mete a trabalhista, e o civilistinha dá a escorregada aqui, porque ele vai errar a resposta, né? Então, aqui, Carol, até falando em exame de ordem, é bom a gente lançar a mão daquela primeira fase, é breve exposição fática. Exato! Fase fundamental. É outro universo, com certeza, com certeza. Não tem os postulantes para a prova prática, mas para a prova objetiva tem, né? Então, a gente não vai buscar aqui o CPC, a gente vai abrir a nossa CLT, a gente vai lá no artigo 840, e o 840, bom, até novembro de 2017, simplesmente a gente diz, olha, são requisitos da petição inicial, designar o juiz ou vara, qualificar as partes, apresentar uma breve exposição dos fatos, o pedido, a data e a assinatura. Era isso que o nosso 840 previa, né? Eu tinha ainda o parágrafo 2º, que ainda é reportado hoje, né, sobre a possibilidade da apresentação da reclamação verbal, e aqui, de fato, o corolário lógico do princípio do ius postulandi, né? Mas, enfim, era bem simples, a gente designava esses requisitos e ok, né? Só que nós sabemos que em novembro de 2017 nós tivemos a reforma trabalhista começando a viger, né? Então, aquela alteração substancial que nós tivemos na CLT, diversos artigos alterados, e um dos artigos que foi alterado substancialmente foi o artigo 840. Ou seja, hoje, mesmo que eu seja advogado, eu também não vou gozar daquelas benesses da simplicidade como eu tinha antes, né? Por quê? Porque nós passamos a ter uma redação copiando parte do que nós já tínhamos, mas acrescentando aquela ideia de que eu agora tenho que apresentar pedidos certos ou determinados, indicando o valor estimativo correspondente, né? Então, quer dizer, isso gerou, né, uma comoção nacional, né? Por quê? Porque, bom, no procedimento sumaríssimo, e até não sei se vocês já conversaram sobre isso em aula, mas a gente sabe que o procedimento sumaríssimo é aquele que está previsto lá no 852-A e seguintes, cujas demandas não podem exceder de 40 salários mínimos, nós tínhamos aquela realidade. Bom, demandas que se submetiam ou que se submetem ao sumaríssimo, nós sempre tivemos a obrigação de delimitar o valor, só que com porém. Quando a gente delimita o valor para o pedido e a gente traça o valor da causa, nós sempre tivemos aquela ideia de que o juiz estaria limitado àquele valor estabelecido para a petição inicial, né? Então, se eu disser para o juiz, lá no sumaríssimo, que a minha demanda é de 30 mil reais, são 30 mil reais. Mas o adicional de hora... Bom, se tu não calculasse direito o teu adicional de hora extra na inicial, lamento, o juiz está adstrito àquele valor, né? E talvez... É certo, ou seja... É exato, tem que indicar o valor, exatamente, tem que indicar o valor correspondente. Muito bem, qual foi a celeuma que criou para quem advoga, por exemplo, para reclamante, como é o meu caso? Meu Deus do céu, será que agora a gente está transportando essa ideia do sumaríssimo para o ordinário? Só que um minuto... Tem demandas do procedimento ordinário que são por demais complexas. E em muitos casos a gente não tem acesso à documentação, né? Essa era a crítica mais ferrenha que se fazia. Como é que eu vou indicar um valor se eu sequer sei, por exemplo, eu quero fazer um pedido de equiparação salarial. O meu cliente chega para mim e diz que aquela pessoa ganhava mais, mas ele não sabe direito quanto que essa pessoa ganha. Né? Como é que eu vou apresentar um valor, né, de equiparação salarial, dizer para o juiz que é X, se eu não tenho certeza absoluta? E aí, daqui a pouco, vem os contra-cheques e eu descubro que aquela pessoa ela ganhava 50% a mais e não os 30% que eu indiquei na inicial. Né? Então, quer dizer,
como sempre se presumiu que o arcabouço documental estava de posse do empregador, né? Como é que a gente passa a exigir no procedimento ordinário que o reclamante trace os valores para os seus pedidos e como é que isso vai vincular o magistrado na hora de, digamos, fixar o valor da condenação, né? Então, no início, até, Marta, tu vai lembrar que alguns estavam defendendo a tese de que a gente teria que ajuizar cautelares de exibição de documentos para pedir que a empresa trouxesse os documentos e aí só depois desses atos preparatórios ajuizar reclamatório. Imagina o caos que isso ia gerar, né? Porque aí os juízes, além de analisar as reclamatórias, eles iam ter que dar os despachos nas cautelares, né? Ou nas medidas incidentais aqui. E não só assim, isso, há uma infinidade de pedidos que demandam, na realidade, a realização de perícia. Imagina lá, eu fazer uma solicitação de redução de capacidade laborativa acidentária e ter que proceder ao indicativo de valor, quer dizer... Não é um absurdo. Cautelar, né, para realização. Eu tenho que ter um processo instrutório completo. Né? Claro, com certeza. Mas assim... Não é isso nenhum. Mas aí é o que eu falo, e geralmente eu brinco, tá? A gente tem um pouco aquela questão de hegemonia da magistratura para tratar sobre certos temas, mas nada como advogar para saber certas coisas, né? Então a gente via realmente muitos magistrados escrevendo artigos, inclusive, falando sobre a necessidade da incidência dos documentos, do pedido de documentação prévia, o que é um verdadeiro absurdo, assim, é aquela ideia de quem não lida efetivamente com as demandas do seu início, né? Já recebo tudo pronto, e aí, sabe, é um raciocínio que não tem muita lógica, né? Então, por muito tempo ali, de novembro, se a gente pegar, vamos pegar Rio Grande do Sul, tá? De novembro de 2017 até abril de 2018, houve uma queda substancial de ajuizamentos de ação, porque as pessoas não sabiam o que fazer, né? Muitos advogados começaram a propor as ações sem apresentar os valores, né? Para ver como é que o judiciário ia se movimentar nesse sentido. Alguns advogados fixavam valor, mas aí alguns juízes mandavam emendar porque diziam que não estava ali a liquidez, quando o próprio artigo não fala em liquidez, ele diz que tem que indicar ou estimar o valor, né? E isso começou a gerar uma série de mandados de segurança, né? Muitos advogados começaram a impetrar mandados de segurança, alegando que estava havendo aqui a violação do direito líquido e certo no momento em que os juízes estavam exorbitando uma competência de exigir liquidação prévia de processos, né? Quando talvez não fosse esse o intuito, até porque o próprio CPC, lá nos artigos 291 a 293, não trata nem o CPC trata da exigência da liquidez. Exato. Como é que agora nós, o trabalhista, vamos ter essa exigência? Seria um absurdo, né? E aí, se a gente pensar em âmbito do nosso tribunal, então, abril de 2018 é digamos, um marco aqui para o Rio Grande do Sul, porque a nossa sessão de dissídios individuais 1 se reúne, né, para analisar, então, na verdade, eles foram julgar um agravo regimental em mandado de segurança, né, porque houve a impetração do mandado de segurança, a liminar não foi concedida, o advogado em questão apresentou o agravo regimental para levar para o colegiado da sessão a análise do caso. Então, em abril, a gente tem esse julgamento, né, o julgamento desse agravo regimental em mandado de segurança, onde os desembargadores, de forma unânime o julgamento aqui, disseram que, de fato, nós não podemos desconsiderar que a atual redação do artigo 840, parágrafo 1º, diz que as partes têm que apresentar o valor, tá? Isso é indiscutível. Porém, esse mesmo legislador que alterou a legislação trabalhista, ele não retirou da CLT a fase de liquidação. Exato. Ele não extirpou isso do processo. Então, a gente tem que fazer uma interpretação sistemática de todos os dispositivos legais. Então, eles passaram a interpretar o seguinte: tem que apresentar o valor? Olha, advogado, tem. Mas esse valor é uma mera estimativa, inclusive, né, Marta? Para fins da sucumbência, que a gente passou a ter, né, que era uma coisa que não existia antes, a não ser aquela questão do monopólio sindical, mas isso morreu com a reforma trabalhista. Então, apresenta os valores para fins de sucumbência, mas, na verdade, quando a sentença for prolatada, depois da interposição de todos os recursos e o efetivo trânsito em julgado, nós vamos passar, então, para a fase liquidatória,
E aí sim, com base nos documentos juntados, tu vai fazer lá a tua liquidação por cálculo, se faltar algum documento, se tiver alguma dúvida, tu vai usar artigos ou arbitramento. Enfim, eu não extirpei a fase de liquidação. Então, aquilo ali foi um acalento, né, em termos de advocacia trabalhista, né, dos reclamantes principalmente, porque a partir dali as pessoas então começaram a entender o que tinha que ser feito, né? Então, bom, vamos estimar valores, né? Vou pegar o contra-cheque da pessoa, vou pegar lá o termo de rescisão, vou fazer os cálculos aritméticos simples, né? Para ver quanto que aquela empresa, enfim, está devendo de horas extras, que eu entendo que realmente está sendo pleiteado, diferença de equiparação salarial, salários por fora, os adicionais de insalubridade e periculosidade, né? As questões indenizatórias, acidentárias, como tu está falando, bom, tu vai, né, mais ou menos trazer uma média ali do que tu entende do prejuízo que foi causado, da lesão que foi causada pelo empregador, os danos emergentes, os lucros cessantes, etc. Estima um valor. Quando chegar lá na frente, vamos ver como é que essa onda vai efetivamente se consolidar, se construir, mas aí na fase de liquidação com posterior execução do processo, né? Então, esse é um ponto que aqui os nossos alunos eles têm que ter cuidado, né? Nós tivemos uma alteração importante em 2017, mais precisamente na verdade, julho, quando o texto foi entregue, em novembro de 2017, quando ele entra em vigor, né? Essa alteração importante no artigo 840, então, parágrafo 1º, e passa a dizer que eu tenho que apresentar valor para os meus pedidos, algo que antes era tutela exclusiva do procedimento sumaríssimo. E aí, Marta, tu vai lembrar também que o fato do sumaríssimo exigir cálculo, um monte de gente fugia dele, sempre fugiu. Sim, né? Exatamente. Exato. Então, as pessoas acabavam até inventando alguns pedidos para elevar um pouco o valor, justamente para não ficar adstrito, para não ficar ali preso aquelas parcelas que eram delimitadas no sumaríssimo. Até os juízes se darem conta dessas mazelas e começarem a mandar os reclamantes emendarem as iniciais, porque, enfim, um contrato de 6 meses, tu não vai me dizer que vai dar mais de 40 salários mínimos, né? Então, disseram, dá um jeito aí, apresenta os teus cálculos, porque senão eu, de fato, vou extinguir o teu processo, né? O que é correto também, a gente não pode também exorbitar daquilo que realmente é o que aconteceu, inclusive vai ter uma prestação jurisdicional bem mais rápido, né? Porque se a gente pensar em procedimento sumaríssimo, tu tem uma limitação em termos de interposição de recurso de revista, né? Tem uma simplicidade bem maior no tocante ao andamento do processo, enfim, várias coisas, né? Que a gente tem que levar em conta aqui, tem que levar em consideração. Bom, então esse é um primeiro aspecto quando a gente fala de petição inicial, né? Os alunos têm que lembrar que a gente continua sem ter a exigibilidade da fundamentação jurídica, que é tão caro lá no processo civil, mas, de outro lado, a gente tem a questão de apresentar valor para os pedidos, né? E o próprio TST, né, Marta, se manifestou na resolução 221, depois na instrução normativa número 41, no sentido de que, de fato, a leitura que a gente tem que fazer é de pedidos meramente estimados, né? Bom, aí a gente entra num segundo problema, né? Os nossos alunos aqui, que já devem ter, porque se eles chegaram aí em TIA no processo de trabalho, eles já tiveram a teoria geral do processo civil, já tiveram o processo civil 1, e eles estudaram lá emenda da petição inicial, aditamento, a própria questão do despacho saneador, né? E aí aqui cabe a gente fazer algumas observações, né, Marta? E tu me corrige se eu estiver errada. Uma das coisas que a gente não tinha no processo do trabalho, por exemplo, era esse despacho saneador, né? A gente sempre ajuizava as reclamatórias, automaticamente a Secretaria da Vara marcava a data da audiência e o juiz, em muitos casos, só ia tomar conhecimento do meu processo na hora da audiência, né? Quantas vezes a gente entrava lá na sala e ele, tá, mas o que é aqui? É isso aqui? O que está tratando? Doutora, me ajuda? Bom, a partir do momento que a gente tem essa exigência da apresentação dos valores, nós começamos a ver a necessidade de um saneamento, né? Então, os juízes começaram a sanear as petições iniciais trabalhistas para que, no momento em que ela estivesse redonda, determinar a expedição da notificação do reclamado, né? Então, até isso surge com a reforma trabalhista, porque os juízes passaram até a necessidade de fazer essa revisão prévia que antes não era feita, não tinha necessidade de se fazer. Carol, me corrija se eu estiver enganada nesse aspecto, porque tu sabe que eu estou do outro lado da mesa, né? Sim, sim, sim. Mas
Mas não são todos os juízes que estão fazendo isso, né? Não, é que na verdade o que acontece? E se deram conta dessa importância, até que o processo tenha uma fluidez. Mas o que eu vou te dizer, Marta? Pra gente, por exemplo, eu que advogo para empregado, né? O que a gente entende? Que se não veio o despacho para emendar, é porque se entendeu que aqueles cálculos estavam ok. Sim. Agora, tem juízes, e eu tenho visto isso muito na prática, que eles querem, às vezes, ir no detalhe do pedido, do reflexo da parcela no aviso prévio discriminado. E aí a gente entra naqueles abusos, né? Porque é o seguinte, de novo, se eu estou dizendo que o pedido é estimado, eu não tem como te precisar o valor reflexo exato, porque isso eu só vou conseguir te dizer lá na frente, quando eu tiver, inclusive, a posse dos documentos e ter a certeza, enfim, dos adicionais, se eu vou ganhar, se eu não vou ganhar, etc. Né? Então, de 2017 para cá, eu tenho visto muito mais despachos saneadores, como eu nunca tinha visto antes, né? Então, uma enormidade de despachos. Né? Então, esse é o ponto número 1. Porque antes, você vai lembrar, né? Saneamento era zero. A gente tinha um saneamento eventual para os casos do sumaríssimo. Exato. Né? Via de regra, ou assim, instigado por nós, advogados. Exato, exatamente. A participação do julgador. Exatamente. Nós, advogados, que fazíamos isso. Ou vinha também um outro despacho quando daqui a pouco a reclamada não era encontrada naquele endereço que era fornecido para efetivamente ocorrer a notificação. Então, nós éramos notificados para retificar o endereço, apresentar o endereço correto para que a empresa pudesse ser, de fato, notificada. Né? Hoje mudou esse cenário. Então, aí a gente tem 2 aspectos. E aqui eu também quero trazer essa informação para o pessoal. Quando começam a surgir esses saneadores, a gente passou a encontrar 2 problemas, tá? Problema número 1. Os juízes, em muitos casos, no início principalmente, eles estavam extinguindo os processos de plano, quando não tinha a efetiva... Ele entendia que o valor daquele pedido não estava correto, ele entendia que algum ponto não estava com o valor discriminado, eles estavam de plano extinguindo os processos. Quando, na verdade, nunca se fez menção à aplicabilidade do 852B para tanto. Né? Detalhe, lá nos sumaríssimos, próprios juízes já estavam determinando a emenda da petição inicial. E o que os nossos alunos têm que saber? Tá? Isso é muito importante, eu gosto muito de bater nessa tecla. Emenda não é uma faculdade do juiz. Emendar a inicial é um direito da parte. Então, não é o juiz, o juiz pode decidir se ele vai mandar emendar ou não. Não, gente. Quando vocês advogarem, o juiz tem que determinar a emenda de uma inicial. Isso é um direito de vocês. Né? Não. Homologar acordo, né, Marta? A gente sabe que está o arbítrio do juiz. Mas emendar é um direito da parte. Então, se porventura não está com documentos que tinham que acompanhar, documentos indispensáveis à propositura da ação, né? Se porventura realmente eu não preenchi ali, faltou apresentar o valor de determinado pedido, ele tem que mandar emendar, né? Ainda que o dispositivo da CLT diga que se eu não atender esse pressuposto, o processo vai ser extinto, há muito tempo se sabe que a extinção só pode ocorrer se a parte for intimada a emendar, não fazendo em 10 dias, efetivamente o processo vai ser arquivado, né? Ou seja, extinto sem resolução de mérito. Né? E isso a gente começou a enfrentar. Eu peguei uma série de despachos, assim, tinham juízes já especiais que, se porventura eles entendessem que determinado pedido não estava com valor ou que ele entendia que não estava adequado, antes de mandar emendar, eles já extinguiam de plano. E aqui tem um porém, né, Carol? Porque, na realidade, ele não poderia... Nós temos que lembrar sempre que a petição inicial trabalhista, ela é uma petição de processos acumulados. Então, claro! Exato! Né? E que ele extinga aquele pedido, mas jamais a peça integral. Porque, afinal, ele está criando aqui entraves ou subterfúgios por um desejo de não julgar, né? No fundo é isso. É uma coisa complexa, né? Porque na verdade é isso. Então, assim, tu extingue. Aí o que isso começou a gerar? E eu vou dizer que eu fiz isso vários processos, né? Eu não ajuizava de novo, eu recorria dessa decisão, né? Até o tribunal dizer lá em controle difuso, em cada um dos casinhos, olha, realmente a emenda é um direito da parte.
volta o processo, abre prazo para retificar, e aí, se não retificar no prazo, é que vai ser extinto, né? Então, esse foi um primeiro problema que, em princípio, está resolvido, tá? Eu que, por exemplo, faço iniciais, eu que recebo os despachos esses, eu tenho verificado que realmente, assim, 99% dos juízes determinam a emenda, perdão, caso eles entendam que tem um problema, né? Que há um problema. Beleza, ótimo, maravilhoso, tá? Só que aí surgiu um outro problema de política judiciária. E é isso que eu queria, né, trazer aqui para os alunos, que é um tema bastante atual. Por quê? Porque justamente a gente vive esse entrave, né? Valor líquido certo, tá, mas eu coloquei o valor, mas eu não abri a chancela, eu não dissequei, eu não discorri. E aí, Marta, eu vou te dizer aqui que o nosso tribunal nunca enfrentou tantos mandados de segurança como vem enfrentando desde o momento que a reforma trabalhista entrou em vigor, né? Então, quer dizer, desde novembro de 2017, a gente vem enfrentando uma série de mandados de segurança impetrados, né? Os próprios desembargadores comentam muito que realmente aumentou demais a necessidade, inclusive, de reuniões da SDI para analisar os mandados de segurança, porque às vezes eles costumavam se reunir uma vez a cada 2 meses ou uma vez por mês, e agora a gente chega a ter, às vezes, 2 sessões de julgamento por mês, por causa do volume de processos, né? E aí, o que a gente começou a observar, né? Que por política judiciária, muitos mandados de segurança estão sendo extintos, porque aí eles entendem que tu pode discutir isso pela outra via, que seria o recurso, né? Então, aí tu teria 2 situações. Bom, se tu extinguir o processo por causa daquele pedido que não tem o valor, tu recorre em relação àquele pedido para pedir que volte e arbitrar um valor qualquer, né? Ou aquela questão, alguns juízes costumam na sentença limitar os valores, né? Às vezes vem uma frasezinha lá no final da sentença dizendo que aquele valor que foi estabelecido na petição inicial é o valor a que se limita a sentença. E aí nós, advogados, temos que estar muito ligados para recorrer, para dizer para o tribunal que isso é chancela do rito sumaríssimo. Isso não se aplica ao procedimento ordinário, né? Então, aos poucos, as interpretações sobre isso, elas estão sendo dadas. Aqui é importante também os nossos alunos saberem que alguns juízes estavam determinando a juntada de memória de cálculo, imagina, sabe? Tem que pedir um cálculo do contador. E aí o TST, o próprio Tribunal Superior do Trabalho, já disse, né, a julgamento também da sua SDI 2 aqui, que não há necessidade de apresentação de memória de cálculo, justamente porque os valores são estimativos. Então, isso é um abuso, né? Um abuso, não tem por que pedir essas coisas, né? Então, é o que eu sempre gosto de dizer para os meus alunos, os que vão advogar, os que já advogam, né? A gente tem que brigar como advogado, a gente não pode baixar a cabeça, né? Porque advogar é uma coisa maravilhosa, não existiria justiça se não tivesse advogado, né? Então, valorizem essa profissão, porque ela é muito importante, tá? Então, isso que eu sempre digo para os meus alunos, não aceitem despachos aí arbitrários, despachos absurdos. Usem as medidas, porque eu sempre, assim, eu digo no geral, sabe? Lá no escritório, eu botei isso na cabeça dos meus colegas também. Gente, o não nós já temos. O não a gente já tem. Então, a gente tenta dar uma brigada para conseguir o sim. Né? É exato. Né? O máximo que vai acontecer é a gente continuar com o não. Mas, em princípio, a gente briga. Então, é isso que a gente tem visto. Tem que estar, assim, a advocacia trabalhista, ela também se transformou, né, Marta? Porque hoje, assim, nós sabemos que era um problema que nós tínhamos, né? O fato de que, como havia pouca exigibilidade no tocante ao ajuizamento das ações, eram muitos absurdos, né? Então, digamos que por esse aspecto, embora eu tenha todas as minhas críticas à reforma, mas nesse aspecto se passou a exigir um zelo muito maior do advogado na hora de fazer a peça, né? Isso é importante destacar. Então, claro, agora a gente vai analisando tudo pormenorizado, a gente tem que ficar ligado em cada detalhe da sentença. Então, quer dizer, hoje, o advogado que não for atento, ele vai se dar mal, ele vai prejudicar o cliente, né? E aqui tanto para o reclamado quanto para o reclamante. Mas pensando sob a ótica do reclamante, é o que eu falo, vem lá uma frasezinha escondidinha na sentença dizendo que o valor atribuído à causa é o valor que está limitado à condenação.
uma frasezinha escondida. Então, às vezes, eu acho que eu abafei, arrasei, ganhei. Só que ele trouxe aquela limitação. E eu não prestei atenção. Não recorri, transou julgado. Exatamente. E aí eu vou ter que dar uma explicação para o meu cliente. Dizer, olha, literalmente chupei bala, né? Então, quer dizer, nesse sentido, a gente teve uma elevação, né, da advocacia trabalhista em si, porque nós sempre fomos muito criticados, nós não, porque a gente sempre fez um trabalho sério, tá? Mas a advocacia trabalhista sempre foi criticada por conta disso, né, de não ter um certo comprometimento com as demandas ajuizadas. E acho que hoje a gente não é assim para sair advogando na Justiça do Trabalho, porque tem várias minúcias que têm que ser observadas e a nossa vida não para, né? É só o pessoal acompanhar esse período de pandemia, a quantidade de medidas provisórias em matéria trabalhista que foram criadas, né? E a gente tem que estar preparado, porque as pessoas de fato ligam e elas querem a resolução imediata do problema delas, né? Sejam os empregadores, como é que eles vão fazer a inscrição lá no Ministério da Economia para suspender ou para reduzir jornada e salário dos seus empregados, sejam os empregados querendo saber como é que isso vai afetar no mês deles, né? Quanto que eles vão receber, como é que funciona o cálculo, etc. Então, a gente realmente tem que estar bastante preparado, né? Então, o que os nossos alunos têm que saber? Número 1, então, houve mudança substancial em termos de reclamação trabalhista, porque, de fato, a gente passa a ter essa exigência da apresentação de valores, mas eu brigo ainda, valores estimados, porque o legislador não extirpou a fase de liquidação, né? Observar sempre, sempre, sempre que a emenda, ou seja, a correção da inicial, que está lá na súmula 263 do TST, ela é um direito da parte, ela não é uma faculdade do juiz. Então, se porventura o juiz extinguir um pedido ou extinguir a inicial sem dar o direito de vocês de responder ou de retificar, tem efetivamente que fazer o recurso, no caso aqui o nosso recurso ordinário, né? Não se assustem, recorram. Se vocês são estagiários de escritório trabalhista, façam isso, proponham isso para os chefes de vocês, porque realmente a emenda é um direito nosso, como advogado, como parte, né? Não é uma faculdade. E o terceiro aspecto é sempre observar essa ligação entre inicial e sentença, porque, de novo, nós realmente temos lá no artigo 852B a ideia de que, de fato, no sumaríssimo, o pedido, o valor que vocês atribuírem ao pedido vai limitar a condenação, mas pensando aqui em processo trabalhista, rito ordinário, aquelas demandas acima de 40 salários mínimos, a ideia é de que o valor da causa, ele não limita a condenação, né? E aí também é curioso que alguns juízes ainda não sabem aplicar sucumbência, né? Então, eu, por exemplo, que a gente já tem agora, já está enfrentando várias sentenças do período pós-reforma, é uma coisa muito simples e aritmética. Se eu pedir hora extra e eu não ganhei hora extra, a reclamada vai ter a questão dos honorários sucumbenciais sobre aquele X que eu estabeleci para o pedido de hora extra. Não tem a menor dificuldade, né? O que eu ganhar, bom, aí sim, aí os honorários de sucumbência que a reclamada vai ter que pagar para os patronos do reclamante, bom, isso a gente vai ver lá na frente mesmo na fase de execução. Mas para os patronos do reclamado, em tese, não tem que esperar execução, né? Eu vou ver os valores que foram julgados, os pedidos improcedentes, né? E vou ter aquela sucumbência calculada em cima da improcedência dos pedidos, né? E aí, claro, aqui ainda o TST não falou sobre o assunto, né, Marta? Mas por muito tempo até se discutiu o que seria a sucumbência, né? Porque, por exemplo, se eu apresento lá 3 paradigmas no pedido de equiparação salarial e eu ganho com um e não ganho com os outros 2, a sucumbência do reclamante, e aí o entendimento majoritário, pelo menos interpretação do nosso TRT, é de que não há, né? Se eu ganho com um dos paradigmas, eu já não sou sucumbente no pedido de equiparação salarial, né? A mesma coisa, por exemplo, eu que advogo bastante para bancário, né? E quando a gente faz as reclamatórias de bancário, a gente costuma pedir hora extra além da sexta, porque o 224 da CLT estabelece uma jornada diferenciada para o bancário, ou além da oitava, porque se de fato ele tem uma função gratificada, ele tem um poder de representação, né? Então eu pediria essas horas extras além da oitava. E aí o entendimento também é, bom, se eu pedir além da sexta e além da oitava, ganhei além da oitava e perdi além da sexta, eu não seria sucumbente, porque eu ganhei as horas extras, né? É só o meu divisor e o número de horas é que vai ser diferente,
mas em tese não haveria sucumbência no pedido, né? Então, uma outra coisa que é importante os nossos alunos saberem, né? A questão do aditamento, né, Marta? Aqui também nós não tivemos mudanças com a reforma trabalhista, mas às vezes os alunos não conseguem entender o aditamento. Por quê? Porque se eu estou estudando processo civil, o meu professor de processo civil vai dizer lá bem bonitinho, né? Aditar a inicial, né? Até a citação você pode aditar a inicial quando quiser. Depois da citação, apenas com a concordância do réu. Só que aí os alunos caem no nosso colo e não tem citação. Nós não citamos ninguém, né? Nós temos uma notificação que é expedida pela própria Secretaria da Vara, e aí vem aquela discussão. Tá, professora, mas e aí? Como é que funciona esse aditamento? Né? Então, o ponto número 1. É possível aditar no processo de trabalho? Evidentemente que sim. Então, eu ajuizei a reclamatória e lá pelas tantas o meu cliente se deu conta que esqueceu de algum pedido. Eu posso acrescentar outros pedidos? Posso. Aí, qual seria o momento, né? E aí, a doutrina majoritária e a prática nos mostram que até a audiência inicial, né, enquanto não houver a apresentação da defesa, tu pode aditar os pedidos, né? Ou até o momento em que a defesa não está com o seu sigilo quebrado, né? Tu poderia aditar, devolve o prazo de defesa para a reclamada. Alguns juízes marcam uma nova audiência inicial, outros juízes simplesmente dão mais prazo para a reclamada complementar a defesa e depois a gente vai se manifestar sobre a defesa dos documentos. Então, o aditamento é muito simples para a gente também, é muito tranquilo, é plenamente possível, né? Então, é importante as pessoas saberem que, mesmo que nós tenhamos criado alguns requisitos aqui de formalidade para a nossa inicial, isso não tirou do processo do trabalho essa sua premissa de simplicidade, né? De acesso fácil, né? A própria questão da concentração dos atos da audiência, oralidade, isso tudo continua valendo. Mas o que a prática tem nos mostrado, né, e enfim, o tempo que a gente vem acompanhando, as discussões e os debates cada vez mais, né, profundos em termos de matéria trabalhista, aqui, né, Marta, a gente pode falar de terceirização, a mudança radical e substancial que a gente teve em matéria de terceirização, a própria questão, se a gente pegar o negociado sobre o legislado, né, a reforma trabalhista, tu te deu conta, ela trancou o TST. Há quanto tempo o TST não edita súmulas? Tu lembra que eram catatais de súmulas anuais? Né? Em muitos casos, a gente comprava uma CLT em abril, ela já estava velha em maio, porque vinha um monte de súmulas, um monte de OJs, e a gente percebe que o TST está um pouco preso, porque a gente não tem mais edição de súmula, a gente praticamente não tem edição de OJ, eles não conseguiram reunir o quórum para revisar as súmulas, né? Porque tem muitas súmulas ali que literalmente caíram em desuso por conta da reforma trabalhista, né? Mas estão ali ainda. Não teve ainda uma reunião do pleno ou do órgão especial para, afinal de contas, dizer quais são os caminhos que vão ser efetivamente traçados, né? Então, assim, acho que eram essas as contribuições que eu queria passar, de aspectos bem práticos e pontuais para os alunos, né? E sempre destacando que a advocacia trabalhista, ela é uma advocacia belíssima, belíssima, importantíssima, é uma advocacia de trato com as pessoas, é uma advocacia humana, né? Eu gosto de dizer, assim, quem não gosta de gente, procure outra área, vá fazer outra coisa, vá advogar no direito tributário, vá advogar no direito administrativo, vá advogar em contratos. Agora, quem gosta de gente vai ser sempre bem-vindo, porque é preciso, tanto no âmbito da magistratura quanto no âmbito da advocacia, a gente lida diretamente com relações humanas, né? E aí eu sempre aproximo um pouco que com o direito de família é quase que um casamento, enquanto as relações estão vigentes é tudo lindo, maravilhoso, quando tem o corte, a ruptura, exatamente, os interesses são absolutamente dissonantes, e aí incumbe a nós, advogados, ter o jogo de cintura, primeiro para não iludir o cliente, né? E criar uma falsa expectativa nele, assim como também demonstrar ou apresentar para as empresas onde é que elas estão errando, né? Seja na forma de contratação, seja na forma de fiscalização, que depois realmente dificulta bastante. Aí não adianta dizer, né, que a Justiça do Trabalho sempre o empregado tem razão. Então, acho que era isso, assim, Marta, eram essas as contribuições que eu gostaria de fazer.
Muito bem, Carol. Então, repetindo aqui, para quem não iniciou, hoje estamos com a doutora e professora Carolina Espina. A Carol hoje atuante exclusivamente na área, Exclusivamente, né, exclusivamente. reclamantes, deu aula por muito tempo, fomos colegas, né, Carol? É verdade. Bons tempos. Bons tempos. E te agradeço por demais a participação aqui conosco. Tenho certeza que tu trouxeste uma experiência prática no tocante à petição inicial, que é extremamente importante, imprescindível para os nossos alunos que estão aí às portas de finalizar o seu curso. E como eu sou uma apaixonada pelo direito e processo do trabalho, somos duas. Eu tenho por meta, né, fazer com que eles também sejam apaixonados pelo direito do trabalho, e ninguém melhor do que tu aqui para trazer mais um pouquinho de carinho. Fã-clube do direito do processo de trabalho. Então tá, Carol, obrigada de fato, e espero contar contigo em outras oportunidades aqui. Eu que agradeço, Marta, eu fico à disposição. Um beijo para todo mundo aí. Ó, fiquem em casa, esse é o recado que a gente dá sempre, né? Fiquem em casa, por favor. Obrigada.